Bom dia, e hoje nós terminamos a primeira carta aos Coríntios com capítulo 15 e 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a ressurreição, capítulo 15. Certeza da ressurreição de Jesus. Eu vos lembro, irmãos, do evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão terias abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. A nossa ressurreição. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vida. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe será sujeito, claro, é que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe tiver sujeito, então, também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, exponham-me à morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com as feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem os bons costumes. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus, para a vergonha vossa o digo. Como será a ressurreição dos mortos? Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato! O que semeais não recobra a vida, sem antes morrer. E quando semeais, não semeais o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais, uma é dos homens e a outra dos animais. A das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua,
e outra a claridade das estrelas, e ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue pode participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando esse corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Recomendações finais. Quanto à coleta e benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverem recolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei ter convosco depois de que tiver passado pela Macedônia, apenas passarei por lá. Talvez fique convosco ou até passe todo o inverno, para que me leveis aonde eu tenho de ir. Desta vez, quero vos ver não somente de passagem, mas espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor me permitir. Ficarei em Éfeso até Pentecostes, e aí se me abriu uma grande porta à minha atividade, e os adversários aí são muitos. Se Timóteo for visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze, e preparai a viagem em paz para que venha ter comigo, porque eu espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse ter convosco com os irmãos, mas de modo algum quis ele ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver oportunidade. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo o que faceis, fazei-o na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Sabei que a família de Estéfanas são as primícias da Caia e se consagraram a serviço dos santos. Tratai essas pessoas com consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Eu me alegro com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram a vossa ausência e tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, considerações a tais homens. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne em sua casa, enviam-vos muitas saudações. Todos os irmãos os saúdam, saúdam-vos uns aos outros com ósculo santo. Essa saudação escreva de próprio punho, Paulo. Se alguém não amar o Senhor, seja maldito. Maranatá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus.
E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.